Caros colegas, bem-vindos à sessão de jogos do meu canal. Estão preparados para jogar Emporium? Se estão preparados, por favor, me acompanhem. Vamos lá então iniciar a nossa excursão por Emporium. Cada jogador vai receber um marcador e 2 dracmas. Vamos escolher também entre ficar com o Hoplites ou Sophistes. Claro, se eu fico com Sophistes, o meu companheiro de jogo vai ficar com Hoplites. E se for mais de 2 jogadores, a mesma coisa. E assim começamos a montar a nossa pole, separando as zonas de comércio, de cultura, de guerra, de expedição e reserva. E utilizando o maço de cartas iniciais, que tem o alfa aqui marcado, se prepara a mesa de jogo assim para 2 jogadores, para 3 jogadores e para 4 jogadores. Com as cartas do maço inicial que me sobrem, eu vou repartir 2 para mim e para meu companheiro de jogo, se somos 2. Se somos de 3 a 4, uma será para o primeiro jogador, 2 para o segundo, 3 para o terceiro e 4 cartas para o quarto. Essas cartas serão as cartas de pilhagem, nunca vão ser usadas do lado direito, vão ser sempre do lado bronze para cima. E o resto das cartas que sobrem já posso colocar de volta na caixa, não vão ser mais usadas no jogo. Vamos escolher qual é o primeiro jogador e já podemos começar a jogar. E vamos preparar a zona do porto. Vamos pegar o maço de história com todas as cartas que tenham custo. Vamos retirar 4 cartas do maço de história e posicioná-las no porto. E vamos escolher o maço de prestígio e posicioná-lo também perto do porto. Então, em Emporium, quando for a nossa vez, podemos escolher uma entre 3 ações. 1. Comprar cartas com os recursos que tenhamos desta área da polis. Podemos fazer uma expedição ou reservar cartas. Como se adquire recursos da polis? Eu vou colocar o meu marcador de jogo em uma das zonas da polis. Vamos supor que eu queira uma carta desta zona. Vou escolher uma dessas 2, fico com essa e coloco na minha área de jogo. Na vez do meu companheiro de jogo, ele vai escolher também a área de jogo que ele quer utilizar, menos a que estou ocupando. Onde já existe um marcador, não se pode colocar outro. E suponhamos que ele queira uma de guerra. Então, ele fica com uma de guerra. Agora, quando for a minha vez outra vez, eu não posso escolher da mesma área de onde eu já estou. Por exemplo, eu estou na zona de comércio. Eu não posso escolher uma carta de comércio. Eu só vou poder de cultura. Não posso escolher uma de guerra. Tenho que fazer uma expedição ou fazer uma reserva. E aproveitando esse momento, explicaremos o que é uma expedição e como realizá-la. O que é fazer uma expedição? É simplesmente mover cartas do porto para dentro da polis. E como eu faço isso? Pego o meu marcador de jogo e coloco na zona de expedição. Eu tenho a carta inicial que tem o barquinho, então eu posso realizar uma expedição. Se realiza quantas expedições tenhamos nas cartas marcadas. Eu tenho uma. Meu companheiro de jogo tem 2. Ele pode realizar 2 expedições. No meu caso, que tenho apenas uma expedição, vou escolher uma das cartas do porto e mover para dentro da polis dessa maneira. Vou repor com uma carta do maço de história. Vou recolher
uma carta como recompensa e essa vai para a minha pilhagem. Meu companheiro de jogo, ele tem 2 expedições, então ele pode mover 2 cartas para dentro da polis. Ele vai escolher, por exemplo, essa. E esta. Opa. Aqui. E ele vai mover, primeiro, para o porto, uma carta do maço de história e, em seguida, uma carta do maço de prestígio. Se um de nós tivéssemos 4 ícones de expedição, poderíamos mover 4 cartas para dentro da polis. E depois, como se repõe as cartas do porto? Seria primeira do maço de história, segunda de prestígio, seguinte de história e última de prestígio. Agora, qual é a segunda opção de expedição que temos? A expedição obrigatória. Acontece quando a polis está vazia. E o que faremos? O jogador que tem aqui repor tudo, ele vai mover 4 cartas do porto para dentro da polis. Aqui, aqui e aqui. E diferente da outra vez, ele não vai recolher as cartas do maço de história como recompensa. Se vai repor as cartas do porto, exatamente igual da outra opção de expedição, e ele passa a vez para o próximo jogador. E, só relembrando, na expedição voluntária, o número de cartas que movemos do porto para a polis é o número de cartas que recolheremos do maço de história como recompensa. Se são 2, recolho 2 que vão para o monte de pilhagem. Se movo 3 cartas, são 3 cartas que vão para a pilhagem. Agora, como funciona a ação de reserva? Nós vamos olhar nas cartas do porto alguma que pareça ser favorável, que queremos adquirir futuramente. Então, quando for minha vez, o que eu faço? Coloco meu marcador na zona de reserva e escolho uma das cartas que eu gostaria de ter. Escolho essa. Ela vai me dar só um recurso de cultura, mas eu vou poder adquirir com elas cartas de mercadoria, de prestígio e ainda tenho um multiplicador das cartas de mercadoria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma dracma e colocar em cima dessa carta. Para isso serve o dracma. Não é para usar como dinheiro. É simplesmente para reservar uma carta que eu ainda não posso pagar. Eu vou colocar essa carta perto da minha zona de jogo. Ela ainda não é minha. Como expliquei já uma vez, eu ainda não tenho recurso para pagá-la. Mas quando eu for retirando cartas da poli e for adquirindo mais recurso, eu simplesmente vou retirar o dracma da carta e coloco junto com as outras cartas de cultura, como eu fiz com as cartas que eu já paguei. E vou retirar o meu marcador da zona da polis. O marcador vai ficar comigo até que chegue a minha vez de jogar de novo. Agora, como se adquirem as cartas de prestígio que se podem mover já do porto para serem compradas, ou que eu já tenha reservado. Essas cartas, em primeiro lugar, não ficam dentro da polis. Elas vão ficar numa zona separada para serem diferenciadas. E agora, digamos que seja a minha vez. Eu gostaria de ficar com esta carta de mercadoria. Eu reuni 5 recursos, 2, 3, 4, 5, e então eu posso ficar com a sua carta, que primeiramente tem custo de 5 de comércio. Mas o que me dá direito a ficar com esta carta não são só os recursos de comércio que tenho, e sim este símbolo que tenho na carta de comércio.
ele me autoriza a recolher também essas cartas quando eu juntar todos os recursos. E por isso, eu tenho o direito de ficar com esta carta. E quando for para ficar com essa carta, eu faço como com a carta de mercadoria. Reúno 4 recursos de cultura, 6 de guerra. E como eu já tenho uma carta que me autorize a recolhê-la, posso ficar com esta carta de mercadoria, desculpa, de prestígio. Uma coisa que eu não expliquei. Vou recolher a carta dali com a carta que me autorize a recolher as cartas de prestígio. Se tenho uma carta de comércio que me autorize, então coloco o marcador na zona de comércio e recolho a carta. Se é uma carta de cultura que me autoriza a recolher a carta de prestígio, coloco meu marcador na zona de cultura e recolho a carta que eu quero. Agora, como se utilizam as cartas de pilhagem? Eu gostaria de ficar com essa carta. Para isso, eu preciso de 2 recursos de cultura e 5 de comércio. Mas eu só tenho 3 recursos de cultura, apesar de ter mais do que eu necessito de cultura. De comércio, ainda me faltam 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 cartas da minha pilhagem embaixo do maço de história. E posso ficar com a carta que eu quero. Para isso servem as cartas de pilhagem. Elas servem como coringa. E como acaba o jogo? Quando o primeiro jogador conseguir a sua 18ª carta, mas quando ele tem a 17, tem que anunciar que tem 17 cartas. E outra maneira é quando o maço de história esteja vazio. O que acontece quando é final de jogo e não pagamos a carta que havíamos reservado? Serão 3 pontos de vitória a menos no final do jogo. E detalhe, são 18 cartas que há que ter no final do jogo, menos estas 3 cartas. Estas cartas de pilhagem não contam para contagem final. Então, como vamos fazer a somatória? Aqui, o que importam são o número de cartas. Os recursos aqui já não valem. Eu tenho... Aqui se encontra 3 cartas de pilhagem, 3 cartas de mercadoria, que o número que soma está aqui. São 3 cartas, então são 17 pontos. São 10 mais 5, 15 de cartas de prestígio. Tenho 4 cartas de cultura. As cartas de comércio não contam, só contam os seus multiplicadores e 5 cartas de guerra. Agora, os multiplicadores. Eu tenho 3 multiplicadores aqui. Então, além de 5, serão 5 vezes 3. Então, são 20. Aqui, deixa mais visível. Aqui, nesta carta de comércio e nesta carta de cultura, eu já tenho 12 multiplicadores. Então, serão 2 vezes 3 cartas de pilhagem. E nesta carta, eu tenho um multiplicador de mercadorias. Não vou multiplicar o número de pontos de vitória, mas sim o número de cartas. Será 3 vezes 1. Então, assim, nós contamos todos os pontos e aquele que tiver mais ponto ganha. E assim se joga Empório. E não saia daí, eu volto já já. E assim acaba a nossa excursão por Empório. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser mais informações, olha na descrição. Fica com Deus e até a próxima.